Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito do top 5 nas bilheterias e das principais marcas batidas no final de semana. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, frisando que no seu 8º final de semana, Avatar 2 finalmente perdeu a liderança depois de 7 finais de semana na liderança, uma coisa que só tinha acontecido outras 2 vezes desde 1995, os outros filmes sendo Avatar e Titanic, do mesmo diretor James Cameron. Agora a gente tem um novo líder e na verdade o Avatar não caiu nem para a 2ª posição, caiu para a 3ª posição, mas de qualquer forma eu vou analisar os números de Avatar também. Então começando pela primeira posição, a gente tem o filme Knock at the Cabin, que é o novo filme Batem à Porta, do diretor M. Night Shyamalan. O diretor M. Night Shyamalan, ele tem algumas fases diferentes, né, eu acredito, pelo menos na minha opinião. Eu acho que ele teve a fase de ouro, onde ele lançou O Sexto Sentido, lançou depois Corpo Fechado, aí ele começou a cair um pouquinho de qualidade, mas continuou lançando filmes muito bons, né, que eu acho que tem pelo menos pontos muito positivos, né, lançou A Vila e etc. Depois ele entrou num período de filmes bem ruins, com uma aceitação pelo menos muito baixa, né, A Dama da Água, O Fim dos Tempos, eu acho que é o filme The Happening, e principalmente o After Earth, né, que é o filme do Will Smith com Jaden Smith. E depois a gente viu uma espécie de renascença do M. Night Shyamalan, onde ele lançou filmes que foram mais bem aceitos, como A Visita, Fragmentado, Glass, né, o vidro, e o último filme dele, que é o filme Old, que também teve uma aceitação mais mesclada, e agora Batem à Porta. Foi um filme que, pelo que eu vi, as pessoas estão gostando. Não é um filme que está sendo aclamadíssimo, principalmente porque o M. Night Shyamalan sempre toma decisões esquisitas que deixam o público um pouquinho insatisfeitos com a experiência. Geralmente ele joga uma bola curva ali do meio para o final do filme. Ele sempre tem que ter aquela caixinha de surpresas. E eu acho que esse filme segue mais ou menos o mesmo sentido. Eu ainda não assisti Batem à Porta, mas pelo que eu consegui ver por cima, é mais ou menos isso que acontece nesse filme também. Mas o filme estreou com 14,2 milhões de dólares, que foi uma estreia boa, considerando que o filme custou 20 milhões. É outra coisa que é impressionante, né, do M. Night Shyamalan, é que ele tinha problemas bem graves com o valor dos seus orçamentos. Ele fez alguns filmes muito caros, né, ele fez um filme lá do... O Último Mestre dos Ares, lá, né, um filme baseado no Avatar, naquele desenho animado, não no filme do James Cameron. E ele fez alguns outros filmes que tiveram orçamentos altíssimos, né? O próprio filme que eu citei com o Will Smith. E agora ele entrou numa fase de filmes mais baratos, tirando o filme Glass, né, que foi um pouquinho mais caro, justamente porque tem um elenco um pouco maior. Os outros filmes dele estão na faixa de 20 milhões de orçamento. Então os resultados passaram a ser automaticamente mais satisfatórios, porque você não precisa ter uma bilheteria muito alta para conseguir bater o próprio orçamento, né? Como eu falei, esse filme custou 20 milhões e internacionalmente o filme já bateu o seu orçamento. Não bateu o seu ponto de break-even, ou seja, ele não bateu ainda o ponto que ele se torna lucrativo para o estúdio, que seria um pouco mais do que o dobro, só que ele já bateu o seu próprio orçamento com a marca de 21 milhões de dólares internacionalmente. E eu comparei aqui a estreia desse filme com a estreia de outros filmes do M. Night Shyamalan, principalmente essa renascença que eu citei para vocês. A gente tem o filme A Visita, abrindo com 25,4 milhões de dólares, depois o filme Fragmentado, com 40,2 milhões, depois o filme Vidro, com 40,3, o filme Old, com 16,8 e agora Batem à Porta, com 14,2. Então essa foi a pior estreia, só que mesmo esse filme tendo tido a pior abertura, eu acredito que ele tem potencial para ter uma boa bilheteria, porque ele pode vir a ter pernas longas se o boca a boca for bastante positivo. Não sei se vai ser, mas tudo indica que o filme pode vir a fazer um resultado muito interessante e eu acredito que vai sim ser um filme lucrativo para a Universal. E pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês nesse momento do vídeo, se vocês puderem se inscrever aqui no canal, comentem, curtam o vídeo, que vocês ajudam bastante no engajamento. O YouTube, ele tá migrando para um outro lado, então tá ficando bastante complicado para quem faz vídeos mais convencionais, como é o meu caso. Então se vocês puderem dar uma ajudinha para eu chegar à marca dos 300 mil inscritos, seria muito legal, é fácil, rápido
rápido e de graça. E no final de semana que vem eu vou fazer alguns comparativos envolvendo os outros filmes do M. Night Shyamalan, porque aí eu já vou ter mais informações a respeito da queda do primeiro pro segundo final de semana, então eu vou fazer uma análise muito mais aprofundada posteriormente. E na segunda posição, um filme que teve uma abertura somente nos Estados Unidos por enquanto, que é o filme 80 for Brady, que é um filme com elenco estelar, né? Conta com a Sally Field, com a Jane Fonda e com o próprio Tom Brady. Pelo que eu entendi, né, dando uma olhadinha no trailer do filme, são senhoras ali na casa dos 80 anos que são fanáticas pelo Tom Brady. Eu não sei em qual time ele vai estar, né, no decorrer do filme. Eu acredito pela capa, né, que ele vai estar no Patriots e não nos Bucks. Caso vocês não saibam, o Tom Brady acabou de se aposentar aí nos últimos dias, né, pela segunda vez, porque ele tinha se aposentado, aí ele decidiu retornar, aí agora ele se aposentou de novo. E esse filme abriu com 12,5 milhões de dólares e teve um orçamento de 25 milhões. Então, se esse filme não for ter um alcance mundial, até porque é um filme que gira em torno de futebol americano, que não é um esporte tão internacional, né? Obviamente tem fãs ao redor do mundo todo, tem muitas pessoas, inclusive eu, que assisto NFL aqui no Brasil, mas eu não sei qual seria o tamanho do público para um filme como esse, né? Se esse filme continuar nos Estados Unidos somente, ele vai ter que ter um multiplicador de pelo menos 4,5 para conseguir bater o seu orçamento, né, para chegar no ponto de break-even, na verdade. Então não sei se isso vai acontecer, talvez esse filme não seja lucrativo para Paramount. Então agora o grande campeão, né, o heptacampeão das bilheterias, que é o filme Avatar, ele foi campeão por 7 finais de semana, agora ele caiu para a terceira posição, mas mesmo assim com uma queda bem pequena. O filme caiu somente 32,4%, que não é uma queda tão acentuada assim, e o filme fez mais 10,8 milhões de dólares, que é um excelente resultado para um filme no seu 8º final de semana, mas saiu do top 5 entre os maiores finais de semana dentro dessa categoria, né, o 8º maior final de semana. E como sempre, eu fiz um quadro aqui para vocês darem uma olhada dos maiores filmes no 8º final de semana. A gente tem na primeira posição o filme Titanic, que fez 23 milhões no seu 8º final de semana e chegou a 337 milhões. Nesse momento, né, do lançamento, eu tô comparando o momento do lançamento para todos esses filmes. Depois a gente tem o filme Avatar, que fez 22 milhões, então o 8º final de semana do primeiro Avatar foi muito melhor do que o 8º final de semana do segundo, e ele chegou a 629 milhões nesse mesmo momento. Depois o filme Frozen fez 15 milhões e chegou a 317. O filme Esqueceram de Mim fez 12,6 e chegou somente a 168. Então vocês veem que engraçado, né? Um filme que no seu 8º final de semana fez o mesmo valor. Olha o que ele tinha, né, feito somente 168, o que mostra que o filme teve pernas gigantescas. Ele continuou fazendo basicamente o mesmo resultado em todos os finais de semana. Eu entendo, porque é um filme que eu sinceramente consigo assistir até hoje. Se eu colocar pra assistir Esqueceram de Mim hoje e colocar de novo amanhã e colocar depois de amanhã, é um filme que dá pra assistir, né, porque é um filme bastante leve. E finalizando o top 5, lembrando que Avatar 2 está na 6ª posição, finalizando o top 5 ficou Top Gun Maverick com 12,3 milhões e chegou a 618 nesse mesmo momento de lançamento. Então, apesar de tudo isso, a gente tem ainda Avatar 2 à frente de Avatar 1. Eu falei pra vocês que eu achava que esses números iam inverter nesse final de semana. Isso ainda não aconteceu, provavelmente vai acontecer nos próximos dias, mas Avatar 2, em 54 dias de lançamento, tá com 636 milhões contra 629 milhões do primeiro Avatar. Então o filme ainda tá conseguindo segurar uma distância, mas tá inevitável, né, que o primeiro filme vai bater, porque o filme tá fazendo muito mais dinheiro nessa mesma altura. O filme fez 22 milhões contra 10,8 milhões. E olhando o avanço semana após semana do Avatar 2, um gráfico que algumas pessoas mandaram falando que é muito legal mostrar aqui pra vocês, eu vou tentar fazer isso para outros grandes filmes. A gente tem aqui, ó, na primeira semana, 484 milhões, aí avançou 397, aí foi avançando para 881, 1,3 bilhão, 1,7, 1,9, 2,0, 2,1, né? E agora pela primeira vez não mudou da casa, né, digamos assim, continuou em 2,1, mas mesmo assim a gente viu um avanço de 60 milhões para 2,176. Então é a primeira vez que, se a gente não fosse colocar mais de uma casa decimal ali, a gente colocaria 2,1,
e 2.1, mas isso enganaria, né? Porque é um avanço de 60 milhões, então de 93 milhões do final de semana passado para 60 milhões para esse, o filme continuou muito bem, é um resultado muito bom para o filme no seu 8º final de semana, e eu acredito que no final de semana que vem o filme vai fazer na casa dos 40 milhões, batendo a marca de 2.2. Não 40 milhões no final de semana, 40 milhões nesse período de 7 dias. Mas continuando para a 4ª posição, porque eu tenho certeza que o Avatar 2 ainda vai dar o que falar, no final de semana que vem é possível que ele bata a marca do Titanic, né? Isso se o Titanic não conseguir trazer mais dinheiro, porque vai ter um relançamento aí do Titanic. Pode ser que o Avatar ultrapasse e depois seja ultrapassado de novo. Mas na 4ª posição a gente tem o Gato de Botas 2, que para mim é um dos grandes destaques aí dos últimos meses. O filme caiu somente 24% e fez mais 7,9 milhões. Tem tudo pro final de semana que vem. O filme inclusive bateu o Avatar, né, se continuar nessa mesma trajetória. E o filme chega a 151 milhões de dólares somente em território americano e 368 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Eu acredito que o filme tem potencial para bater a marca dos 400 milhões, né? Então o filme já se pagou faz bastante tempo e já se tornou um filme lucrativo para a DreamWorks e para os seus donos, né, a Universal e a Comcast. E fechando o top 5 ficou o filme BTS Yet to Come in Cinemas, que é um desses lançamentos de shows, né, que chegam até os cinemas. O filme fez 6,2 milhões de dólares, que é um resultado positivo. Eu não consegui encontrar um orçamento para esse filme, porque nem é um filme, né? É um show que foi gravado e foi transmitido, pode não ter custado muita coisa. E o filme teve a melhor média por sala de todo o top 10. Eu acredito que se esse filme tivesse estreado, né, em 3 mil, 4 mil salas, ele teria feito ali na casa dos 15 milhões de dólares, mas ele estreou em somente 1.114 locações, né? Então o filme teve uma bilheteria um pouquinho menor. E aí, só para mostrar para vocês o restante do top 10, ficou o filme O Pior Vizinho do Mundo, com 4,1 milhões, o filme Megan, com 3,8, Missing, com 3,7, uma série The Chosen, a temporada 3, episódios 1 e 2, com 3,6, e o filme indiano Pathan, com 2,7. Então, os maiores filmes de 2022... A lista, obviamente, continua a mesma, né? Porque o filme Avatar 2 não vai bater Top Gun 2, pelo menos em território americano. A gente tem Top Gun Maverick com 718, Avatar 2 com 636, Pantera Negra 2 com 453, Doutor Estranho 2 com 411 e Jurassic World Domínio com 376 milhões. E mundialmente a situação é mais ou menos a mesma, só que com Avatar na liderança a gente tem Avatar 2 com 2,174 bilhões, Top Gun Maverick com 1,488 bilhão, Jurassic World Domínio com 1 bilhão, Doutor Estranho 2 com 955 milhões e Minions 2 com 939 milhões de dólares. Então é isso, pessoal. Como eu falei pra vocês no decorrer do vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Tô tentando chegar à marca dos 300 mil inscritos. Com certeza vocês podem me ajudar. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito, né, do resultado de Avatar, dele ter deixado finalmente a liderança, a respeito do lançamento do M. Night Shyamalan e assim por diante. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.